Então hoje a gente vai estar falando sobre o Qwen 2.5 para código. A gente já falou sobre esse modelo anteriormente, só que com essa atualização e com novos lançamentos de modelos. Então a série Qwen 2.5 Core, poderosa, diversificada e prática. Então a gente vai primeiro ver esse benchmark. Então esse benchmark aqui é esse novo modelo. Então a gente vai estar vendo a comparação do maior modelo disponível, que é a versão de 32 bilhões de parâmetros, contra vários outros modelos, tá? A gente tem o DeepSeek Coder, que é um modelo relativamente grande, temos o Cogitral, que é um modelo um pouco menor, e a gente tem os modelos proprietários, tanto o GPT-4o e o Claude 3.5 Sonnet. Esse amarelo destaca que o Qwen 2.5 Coder 32B Instruct é o melhor modelo disponível, dentre todos esses modelos, incluindo o GPT-4o. Claro que a gente tem que meio que levar isso em consideração, em que isso são benchmarks feitos pela própria desenvolvedora do modelo, então pode ser que haja algum viés, né? A gente meio que vai ter que testar o modelo para ver o quão bom ele é, mas a gente pode ver que isso aqui mostra que o open source ainda está forte, tá? A gente está tendo lançamentos principalmente de companhias da China, como a Alibaba, fazendo com que esses modelos sejam feitos open source e também com os modelos sendo disponíveis para download. Então a gente pode ver aqui o Human Evolve, que é um benchmark de código, a gente pode ver que está nas casas de 90 pontos, né, 92.7, que é melhor que o GPT-4o e o Claude 3.5 Sonnet. O MPP também, o EVA Plus, ele perde nesse único benchmark que perde, que é o MultiPL IFN-I, né? Ele, no caso, ele pede para o DeepSeek Coder. No entanto, em todos os outros benchmarks, ele ganha, inclusive no Live Code Bench, que é um dos benchmarks mais difíceis. A gente já está em 30 pontos, né? A gente precisa melhorar bastante. Isso aqui, esses benchmarks, pessoal, o Live Code Bench e o Big Code Bench são os mais difíceis. A gente pode ver que, inclusive, o GPT-4o, que atualmente é um dos melhores modelos da OpenAI disponíveis, já que o O1 ainda está em preview, alcança 34 pontos, né? E aqui a gente pode ver que o Live Code Bench alcança 31, né? No caso aqui não seria o melhor, mas seria o melhor dos open source, né? E, inclusive, em tamanho, provavelmente ele deve ser o melhor. Só que a gente pode testar esse modelo, né? Então a gente pode ler um pouco mais sobre aqui no próprio blog post, falando sobre raciocínio de código. Então esse modelo tem a capacidade de gerar código, né? Gerar código, a gente pode dar um prompt para gerar código. Tem a função de reparar código, ou seja, ele ajuda a fazer debug de código, né? Encontrar erro. E também tem raciocínio de código, né? Então a gente pode ver que esse modelo, provavelmente algumas startups vão começar a utilizar esse modelo. Talvez a Cursor possa utilizar esse modelo em alguma parte do processo deles. Mas ok, então a gente tem aqui informações e a gente também tem outros modelos, né? A gente tem a versão de 500 bilhão de parâmetros, que não deve ser muito boa. 1.5, 3, 7, 14 e 32. Então a gente vai abrir aqui o LM Studio. Eu já tenho baixado dois modelos e já tenho, inclusive aqui, vocês podem ver o teste que eu fiz, né? No caso, eu pedi para que ele escrevesse o código para uma rede geral usando Keras, para treinar no dataset CIFAR 10. E o código, como vocês estão vendo aí, é um código que realmente parece estar certo, né? Não parece nada errado, né? É um código que eu já estou mais familiar, então eu posso ver que realmente esse código aqui parece estar certo. Vamos criar um novo chat e a gente pode ver esses novos modelos na própria página inicial do LM Studio. A gente tem a versão de 14 bilhões de parâmetros, que eu baixei a versão quantizada em 4 bits, a versão de 32 também em 4 bits. Vocês podem ver aqui o tamanho dos arquivos, tá? São arquivos, a versão de 32 bilhões de parâmetros são 18 GB, né? Inclusive deve rodar numa 4090. E a versão de 3 bits não tenho baixado, mas eu poderia rodar até a versão de 8 bits, né? Eu acho que seria interessante de baixar para que a gente possa testar também. Já que isso aqui pode rodar inclusivamente em GPU. Como eu fiz um update de memória RAM, agora eu tô com 32 GB, a gente vai carregar a versão de 14 bilhões de parâmetros e quando a gente clica aqui, a gente já tem algumas opções. Então eu posso ver que eu consigo carregar 22 layers em GPU, né? No caso, eu consigo carregar 22 layers na placa de vídeo e eu consigo aqui usar até os 6 cores para que a gente possa executar isso aqui em CPU. Então a gente carrega parte do modelo em GPU e CPU combinado. Isso aqui vai resultar mais ou menos aí em 5 tokens por segundo, né? Se eu carregar tudo em CPU vão ser 3, se carregar essa parte em GPU e CPU ficam 5. Então há um ganho pequeno, já que a maior parte do modelo ainda vai ser carregado em CPU e a versão de 32 bilhões de parâmetros, eu consigo carregar apenas 13 layers em GPU, então eu vou ter que carregar a maior parte do modelo em CPU. Então
Então vamos testar a versão de 14 bilhões de parâmetros. Vamos carregar esse modelo e a gente vai pedir para que ele escreva um código, já que a gente pode testar. Eu acho que vamos fazer o teste padrão, né? Que seria o teste do jogo da cobrinha, né? Write the code for a snake game, Python using Pygame. Então, esse vai ser o código padrão. Vocês podem ver a geração do código não é tão rápida e não é tão lenta, né? A gente consegue aí ter uma velocidade que dá para esperar e a gente pode ver aqui a utilização dos núcleos do processador sendo usados para fazer essa inferência. A gente também está usando aí uma quantidade razoável de RAM, né, para carregar esse modelo. Eu vejo que com algumas otimizações a gente ainda pode tirar mais proveito desses modelos. A gente pode ver aí que com futuros processadores, já que no futuro processadores vão ter mais poder computacional e mais otimizações. A gente pode ver que nessas novas gerações de processadores estão tendo mais otimizações para rodar redes neurais. Seja possível alcançar uma boa quantidade de tokens por segundo rodando esses modelos. E o modelo de 32 bilhões de parâmetros parece ser competitivo com o GPT-4o, que é excepcional, já que parece que 30 bilhões de parâmetros seria ali mais ou menos o patamar onde a gente teria melhor performance por parâmetro. Se a gente conseguir um modelo tão poderoso quanto o GPT-4o em 30 bilhões de parâmetros, esse modelo poderia ser carregado em apenas uma placa de vídeo. Claro que teria que ser uma 4090 ou uma placa similar com 24 GB de memória de vídeo, mas ainda assim eu acho que é algo excepcional. Então a gente está chegando aqui na parte final do código. Eu já tenho aqui um arquivo para que a gente possa colar o código e testar, né? E depois a gente vai ver a quantidade de tokens por segundo que a gente está alcançando aqui nesse teste. E também a gente pode ver se realmente vai rodar sem nenhum problema, né? Se a gente encontrar algum problema, a gente pode colar o erro e ver se funciona. Eu acho interessante porque existem algumas aplicações onde você pode carregar esse modelo, já que também a gente pode criar um servidor utilizando o LM Studio e a gente pode usar esse modelo para ajudar para completar código, né? Ter ali a sua própria LLM que sabe como você escreve código, sabe quais os nomes das variáveis que você gosta de utilizar, os tipos de bibliotecas e meio que ajude bastante no processo de programação. Eu acho que seria interessante a gente ver esse paradigma aí mudando na questão de programação. Então tá chegando bem no final, rodou o código. Só quero ver apenas quantos tokens por segundo a gente consegue gerar. Acho que deve ser os 5 tokens por segundo, já que a gente tá usando aqui bastante ainda, a gente não tá usando tanto da placa de vídeo, né? Ok, então, 4.9, basicamente 5 tokens por segundo. A gente vai copiar esse código e a gente vai testar. E a gente não tem o Pygame. Ok, a gente vai ter que instalar o Pygame. A gente vai usar aqui o pip install Pygame. Essa instalação deve ser feita razoavelmente rápida. A gente vai fechar. Ok, a gente instalou o Pygame. Vamos rodar. E a gente tem aqui o jogo da cobrinha, né? Tá se movimentando utilizando os botões direcionais, né? Que não seria o ideal. O ideal seria o WASD, né? Seria o WASD. Vamos ver aqui se eu consigo. A gente não tá com score. Não fica tão bom rodar. Ok, não acertei. Ok, perdi. Vamos pedir para fazer essa alteração. Use USD for moving. Vamos ver aqui, deve demorar um pouco também para processar. Eu lembro que na última vez que eu falei sobre esse modelo, eu acho que a resposta não estava correta. Eu lembro de eu ter feito um tutorial e eu pedi para que o modelo fizesse isso. E a versão de 7 bilhões de parâmetros não foi capaz de fazer isso. A versão de 7 bilhões de parâmetros eu conseguia carregar completamente em memória de vídeo, né? Que era bom, porque gerava uma boa quantidade de tokens por segundo, só que não tinha tanta precisão. Vamos ver aqui se a gente encontra mais informações sobre... Ok, a gente tem informações sobre os outros modelos, né? Vamos ver aqui, a gente vai ter que baixar essa imagem. Ok, a gente tem informações aqui. Mais ou menos, dava mais ou menos um patamar sobre qual é a performance de cada modelo. Então, no Ribbon a gente pode ver que o 32 tem 65, 14 64. Então, o G14 tem uma boa pontuação, né? Não tá tão longe, sendo que é menos da metade do número de parâmetros. A versão de 7 também não tá tão longe. Então, a versão de 7 também ainda deve valer a pena, né? E a versão de 3 bilhões fica um pouco pior, né? Até a versão de 0.5 bi ainda não tá tão ruim. Eu acho que depois eu vou testar a versão de 3 bilhões, já que a gente acabou de baixar, né? Pra ver se a gente consegue reproduzir esse resultado. E deve ser bem mais rápido, né? Tá se escrevendo o código, deve demorar um pouco, né? Ok, então a gente vê aqui que atualizou o código. Vamos copiar o código. Vamos fechar aqui o que a gente tá rodando. Vamos ver aqui, né, pessoal? Como tá. E tá funcionando de boas, tá? Tá funcionando realmente.
Estou utilizando o WASD para fazer a movimentação. Ok, vamos ver aqui. Ok, não posso clicar para voltar, né? Se eu clicar para voltar na mesma direção, ele causa a colisão, né? Vamos ver se eu consigo acertar. Tentar novamente. Não tô acertando. Vamos ver. Quase. Ok, foi. Foi. Esse aqui vai ser difícil, hein, pessoal. Ok, foi. Então, novamente, foi. O modelo de 14 milhões acertou da primeira vez, né? A gente apenas pediu para que ele fizesse uma mudança nas teclas utilizadas para fazer movimentação. Basicamente, essa foi a mudança que a gente fez. Vamos ver aqui. Deve demorar um pouco ainda. Não deve estar tão demorado assim, mas... Ok, então a gente chegou aqui. Vamos colar esse código. Vamos ver aqui se vai funcionar. E a gente não funcionou. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que vamos parar o vídeo por aqui. A gente vê que a versão de 3 bilhões de parâmetros realmente não tá se saindo bem. Talvez a de 7 bilhões ainda não saia tão bem, né? Porque existe a questão da escala, né? A escala de 3 bilhões de parâmetros realmente para esse tipo de problema ainda não parece ser boa o suficiente. 14 e 32 parecem ser melhores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Não esquece de deixar o like e se inscrever se não for inscrito. Então é isso. Falou e fui!